As cavernas estão entre os poucos lugares deste planeta que ainda parecem completamente alienígenas. Elas ficam na escuridão permanente, geladas, silenciosas e isoladas da luz do sol que alimenta praticamente todos os ecossistemas na superfície. A maioria das pessoas acha que nada consegue sobreviver lá dentro, e a maioria das pessoas está enganada. Este vídeo apresenta 5 criaturas perigosas que fazem das cavernas o seu lar. Primeiro, uma criatura que parece ter saído direto do departamento de efeitos especiais de um filme de terror. Os escorpiões cavernícolas estão entre os aracnídeos mais comuns e mais temidos de todo o planeta. Várias espécies de escorpião aparecem em cavernas, fendas rochosas, minas abandonadas e outros esconderijos subterrâneos, em todos os continentes, exceto a Antártida. Mais de 2.500 espécies de escorpião já foram catalogadas em todo o mundo, e muitas delas dependem das cavernas como abrigo, como território de caça e como fuga do calor extremo encontrado nos desertos e regiões áridas, onde vivem as espécies mais perigosas. Quando as temperaturas, na superfície, ultrapassam quase 49 graus Celsius, nos desertos do norte da África, do Oriente Médio e de regiões áridas da América do Norte, os escorpiões se refugiam em cavernas, fendas nas rochas e tocas subterrâneas, onde a temperatura é mais amena e a umidade mais alta, saindo somente à noite para caçar, antes de voltar para o subsolo ao amanhecer. O escorpião Deathstalker encontrado em cavernas e terrenos rochosos do norte da África, Oriente Médio e Ásia Central, é uma das espécies de escorpião mais perigosas do mundo, sendo responsável por cerca de 3/4 de todas as mortes por picada de escorpião registradas globalmente. Apesar de medir apenas entre 7 e 10 centímetros de comprimento, seu veneno é um coquetel potente de neurotoxinas que ataca o sistema nervoso, causa dor excruciante no local da picada e pode provocar insuficiência respiratória, edema pulmonar e parada cardíaca em crianças, idosos e pessoas com a saúde debilitada. No Oriente Médio e no norte da África, onde o Deathstalker é comum tanto em cavernas naturais quanto em porões, fundações de pedra e outros espaços subterrâneos construídos pelo homem, as picadas de escorpião representam um problema de saúde pública significativo, e autoridades de saúde globais estimam que escorpiões de todas as espécies somados matam entre 2.600 e 3.250 pessoas por ano em todo o mundo. O que torna os escorpiões cavernícolas particularmente perigosos não é apenas o veneno, mas o comportamento deles em espaços escuros e fechados. Escorpiões são animais noturnos com um forte instinto de se espremer em frestas estreitas, onde o corpo fica em contato com superfícies de vários lados ao mesmo tempo. E essa preferência por esconderijos apertados e escuros faz com que qualquer pessoa explorando uma caverna, enfiando a mão em uma fenda, apoiando a mão em uma saliência de rocha ou entrando em uma passagem estreita corra o risco constante de perturbar um escorpião que nem consegue ver e que vai picar por reflexo assim que for tocado. A picada é desferida pela ponta curva e afiada como agulha na cauda do escorpião, que se projeta para frente numa velocidade mais rápida do que o olho humano consegue acompanhar, e a dor é imediata, aguda e intensa. O escorpião cavernícola fica em quinto lugar nesta lista. A jiboia de Porto Rico é a maior cobra nativa da ilha onde vive, chegando a medir entre 1,80 m e 2,10 m de comprimento, e desenvolveu uma das estratégias de caça em cavernas mais espetaculares e mais filmadas de toda a espécie de serpentes. Ela se pendura no teto da entrada de cavernas e captura morcegos direto no ar enquanto voam. Esse comportamento, documentado extensivamente por herpetologistas e filmado por equipes de cinema de vida selvagem de diversos países, ocorre nas entradas de cavernas que abrigam grandes colônias de morcegos, normalmente ao entardecer, quando a colônia sai para a caçada noturna, transformando a boca da caverna em um verdadeiro corredor de serpentes penduradas, sensíveis ao calor e prontas para atacar, que os morcegos são obrigados a atravessar todas as noites de suas vidas. As jiboias se posicionam na entrada da caverna no final da tarde, se enroscando em saliências de rocha, estalactites e na superfície irregular do teto bem na boca da caverna,
deixando o terço frontal do corpo suspenso livremente no ar, bem no caminho de voo que os morcegos vão usar ao sair. Várias jiboias podem caçar na mesma entrada ao mesmo tempo, formando uma verdadeira cortina viva de serpentes penduradas, que pode chegar a meia dúzia ou mais em locais especialmente produtivos. E o efeito visual de tantas cobras penduradas lado a lado, na abertura de uma caverna, é uma das cenas mais marcantes e mais perturbadoras de toda a fauna caribenha. As jiboias detectam os morcegos que se aproximam, não pela visão, praticamente inútil na escuridão quase total da entrada de uma caverna ao entardecer, quando a luz já caiu a níveis que nem os olhos sensíveis de uma cobra conseguem usar direito, mas sim através de fossetas sensíveis ao calor localizadas ao longo da mandíbula superior e inferior. Essas fossetas detectam a radiação infravermelha emitida pelo corpo quente de um morcego em voo contra o ar mais frio ao fundo da caverna, criando uma imagem térmica que permite à jiboia acompanhar a trajetória do morcego e calcular o momento exato do ataque com uma precisão que compensa tanto a velocidade do morcego quanto a escuridão do ambiente. Quando um morcego entra no alcance de ataque, a jiboia dispara da posição em que estava pendurada, intercepta o morcego em pleno voo, o segura com as mandíbulas num aperto, do qual o animal pequeno e frágil não consegue escapar, e então o constringe contra a parede ou o teto da caverna antes de engoli-lo inteiro, começando pela cabeça. A jiboia de Porto Rico fica em quarto lugar. A centopeia gigante amazônica é a maior centopeia do mundo, chegando a medir cerca de 30 centímetros de comprimento e é um dos predadores invertebrados terrestres mais formidáveis do planeta. Embora não seja uma espécie exclusivamente cavernícola e possa ser encontrada em florestas tropicais por toda a América do Sul e o Caribe, o comportamento que a tornou famosa na comunidade científica e que garantiu seu lugar nesta lista foi documentado pela primeira vez não na floresta, mas no fundo de uma caverna, e continua sendo um dos comportamentos predatórios mais extraordinários já registrados em qualquer invertebrado. Em 2005, pesquisadores estudando colônias de morcegos em cavernas na Venezuela e em Trinidad documentaram centopeias gigantes amazônicas capturando morcegos em pleno voo ao se pendurarem no teto da caverna. As centopeias se prendem à superfície da rocha usando suas numerosas pernas traseiras, deixando a parte frontal do corpo suspensa livremente no ar, bem na rota de voo dos morcegos. Quando um morcego passa ao alcance, a centopeia ataca com suas patas frontais modificadas, chamadas forcípulas, que funcionam como presas venenosas e injetam um coquetel potente de toxinas no corpo do morcego. A centopeia então puxa o morcego paralisado ou moribundo para cima, até o teto, e começa a devorá-lo ainda pendurada de cabeça para baixo. Um comportamento tão estranho, tão inesperado e tão diferente do que a maioria das pessoas imagina quando pensa em uma centopeia, que os pesquisadores que o documentaram pela primeira vez o descreveram como uma mudança de paradigma na compreensão da predação entre invertebrados. O veneno da centopeia é extremamente doloroso para os seres humanos, e uma picada de centopeia gigante amazônica provoca uma dor imediata, intensa e ardente que pode durar horas, acompanhada de inchaço, vermelhidão, febre, fraqueza e, em algumas pessoas, náusea e tontura. Embora normalmente não seja fatal para adultos saudáveis, a picada já causou ao menos uma morte confirmada. Uma criança na Venezuela que foi picada na cabeça enquanto dormia, e a dor é descrita pelas vítimas como uma das mais intensas que já sentiram. Em um ambiente de caverna, onde a centopeia caça na escuridão total, onde o teto e as paredes são o seu domínio, e onde as passagens estreitas e fechadas tornam impossível manter uma distância segura de superfícies às quais a centopeia possa estar agarrada, o risco de um encontro e de uma picada é significativamente maior do que seria na floresta aberta. A centopeia gigante amazônica fica em terceiro lugar. O morcego vampiro é o único mamífero do mundo que se alimenta exclusivamente de sangue, uma especialização alimentar chamada hematofagia obrigatória, tão extrema, tão exigente, metabolicamente e tão biologicamente incomum,
que o morcego vampiro desenvolveu todo um conjunto de adaptações anatômicas, fisiológicas e comportamentais que não existem em nenhum outro mamífero na Terra. As cavernas da América Central e do Sul são o lar, o refúgio, o centro social e o ponto de partida de onde o morcego vampiro sai todas as noites, sem exceção, em busca de uma vítima de sangue quente, se aproximando na escuridão sem ser detectado, pousando sobre o corpo da vítima ou ao seu lado com uma precisão suave e silenciosa, e abrindo um pequeno ferimento raso, com incisivos tão afiados que já foram comparados a bisturis cirúrgicos, antes de lamber o sangue, que flui com uma língua especializada e sulcada que canaliza o líquido para a boca com a eficiência de um canudo. Existem 3 espécies de morcego vampiro, todas encontradas exclusivamente nas Américas, do México até a Argentina, o Chile e o Uruguai. E todas as 3 se abrigam em cavernas durante o dia, em colônias que podem variar de algumas dezenas a vários milhares de indivíduos. O morcego vampiro comum, o mais difundido e mais estudado dos 3, e a espécie responsável pela grande maioria das mordidas de morcego vampiro em animais e em humanos, se alimenta principalmente do sangue de grandes animais domésticos, especialmente gado e cavalos, embora se alimente facilmente também de mamíferos silvestres, aves, porcos e cabras domésticos, e quando surge a oportunidade, de seres humanos adormecidos. O morcego não morde da forma como a maioria das pessoas imagina. Ele não crava as presas no pescoço da vítima, como seu homônimo literário. Em vez disso, pousa perto da vítima com uma aproximação delicada e quase silenciosa. Usa as fossetas sensíveis ao calor no focinho, capazes de detectar diferenças de temperatura de superfície de menos de 1 grau, que funcionam como um mapa térmico da pele da vítima, para localizar o ponto exato onde um vaso sanguíneo passa mais perto da superfície. Em seguida, raspa um pedaço fino, raso e ovalado de pele, usando os incisivos superiores, extraordinariamente afiados e precisamente angulados, o que torna o corte praticamente indolor e geralmente não desperta uma vítima adormecida. A saliva do morcego contém uma proteína anticoagulante que os cientistas batizaram de draculina, em homenagem à óbvia e irresistível inspiração literária, que impede que o sangue coagule no local do ferimento e o mantém fluindo livremente pelos 20 a 30 minutos em que o morcego se alimenta. Durante esse tempo, o morcego consome cerca de 15 mililitros de sangue, o equivalente a cerca de 60% do seu próprio peso corporal, um volume que, proporcionalmente, equivaleria a uma pessoa de aproximadamente 68 quilos bebendo cerca de 42 litros de líquido de uma só vez. Os rins do morcego começam a processar e eliminar o excesso de líquido quase imediatamente, e já foram observados morcegos vampiros urinando enquanto ainda se alimentam, uma solução eficiente, ainda que pouco elegante, para o problema de carregar um volume de líquido que, de outra forma, seria pesado demais para voar de volta ao abrigo. O perigo direto de uma mordida de morcego vampiro não é a perda de sangue, que é insignificante e não tem impacto real na saúde de um animal grande ou de um ser humano, nem o próprio ferimento, que é minúsculo, raso e indolor. O perigo é a raiva. Os morcegos vampiros são um dos vetores mais importantes e epidemiologicamente significativos de transmissão da raiva em toda a América Latina, sendo responsáveis pela morte de dezenas de milhares de cabeças de gado e por uma estimativa de 100 a 300 mortes humanas por ano, através da transmissão do vírus presente na saliva do morcego e injetado na corrente sanguínea da vítima durante a alimentação. Em comunidades remotas, rurais, indígenas e economicamente marginalizadas espalhadas pela bacia amazônica, os Andes, a América Central e a Península de Yucatán, onde o acesso ao tratamento pós-exposição contra a raiva costuma ser demorado ou simplesmente inexistente, uma única mordida de um morcego vampiro contaminado equivale, na prática, a uma sentença de morte, e surtos de raiva transmitida por morcegos já mataram dezenas de pessoas em eventos isolados, atingindo especialmente comunidades indígenas amazônicas,
Dentro das cavernas onde essas colônias se abrigam, o acúmulo de guano cria um perigo adicional e totalmente separado para a saúde. O guano favorece o crescimento de um fungo, cujos esporos transportados pelo ar causam uma doença respiratória, que pode variar de sintomas leves, parecidos com os de uma gripe, em pessoas saudáveis, até uma doença pulmonar grave, crônica e potencialmente fatal em pessoas imunocomprometidas e em qualquer um exposto a altas concentrações de esporos no ambiente fechado e mal ventilado de uma caverna de morcegos. O morcego vampiro fica em segundo lugar. O crocodilo cavernícola do Gabão é, sem dúvida, o animal mais inesperado, mais fascinante do ponto de vista científico e mais genuinamente perigoso desta lista. E sua existência no sistema de cavernas de Abanda, no sul do Gabão, desafia praticamente tudo o que os biólogos pensavam saber sobre onde os crocodilos podem viver e como podem se adaptar a ambientes que parecem fundamentalmente incompatíveis com a biologia réptil. Nas cavernas de Abanda, um sistema de cavernas calcárias que se estende bem abaixo do piso de uma floresta tropical densa e ainda pouco explorada no sul do Gabão, uma população de crocodilos anões africanos vive em escuridão permanente, total e ininterrupta, ao que os pesquisadores estimam serem vários milhares de anos. Esses crocodilos, pertencentes à mesma espécie encontrada nos rios e florestas da África Central e Ocidental na superfície, colonizaram um ambiente subterrâneo tão radicalmente diferente de qualquer habitat anteriormente conhecido para crocodilos que sua descoberta, por uma expedição de pesquisa internacional, obrigou os cientistas a reconsiderar fundamentalmente o que pensavam saber sobre os limites ambientais da biologia dos crocodilianos. O sistema de cavernas não é escuro nem sombreado. É absolutamente, completamente e permanentemente escuro, sem um único fóton de luz solar alcançando as câmaras internas onde esses crocodilos vivem, respiram e passam suas vidas inteiras. A água nas poças da caverna está fortemente contaminada com altas concentrações de guano de morcego, acumulado ao longo de milênios pelas enormes colônias que se abrigam nas câmaras superiores do sistema de cavernas. E a decomposição desse guano produz amônia e outros compostos alcalinos que alteraram a química da água a um nível que seria tóxico para a maioria dos animais de água doce. Os crocodilos vivem continuamente nessa água, e a consequência mais visualmente marcante dessa exposição química constante é a cor deles. Os crocodilos anões africanos de superfície são de cor marrom escura ou preta, o que proporciona camuflagem nos rios e pântanos turvos, manchados de tanino, onde normalmente vivem. Os crocodilos das cavernas de Abanda são de um laranja vivo, uma mudança de cor dramática e quase chocante, que os pesquisadores acreditam ser causada pela exposição química constante e ao longo da vida a água alcalina rica em amônia do guano, que literalmente clareou, corroeu e alterou quimicamente a pigmentação das escamas ao longo de gerações de imersão contínua. Os crocodilos sobrevivem nas cavernas se alimentando de uma cadeia alimentar completamente diferente de qualquer coisa conhecida para qualquer população de crocodilos em qualquer outro lugar do mundo. Eles comem morcegos que caem das colônias que se abrigam acima e caem na água. Eles comem os insetos, aranhas, caranguejos e outros invertebrados que se alimentam do guano e que formam a base do ecossistema esparso da caverna, dependente do guano. E eles comem o próprio guano, um comportamento alimentar extraordinário para um crocodiliano, uma ordem de animais quase universalmente carnívora, que nunca havia sido documentada consumindo matéria orgânica não animal como parte significativa da dieta. Análises genéticas da população de crocodilos das cavernas de Abanda, conduzidas por pesquisadores que coletaram amostras de tecido durante expedições difíceis e frequentemente perigosas ao sistema de cavernas, sugerem que a população cavernícola está isolada reprodutivamente da população de superfície há tempo suficiente para que uma divergência genética mensurável tenha se acumulado entre os dois grupos. Alguns pesquisadores especularam que os crocodilos das cavernas podem estar nos estágios iniciais de especiação, o processo evolutivo pelo qual
Uma população isolada gradualmente se distancia da espécie original até se tornar uma espécie geneticamente e eventualmente morfologicamente distinta, e que, se esse isolamento continuar por gerações suficientes, os crocodilos das cavernas de Abanda poderiam eventualmente se tornar uma subespécie separada, ou até mesmo uma espécie totalmente nova de crocodiliano, encontrada em nenhum outro lugar do planeta. O perigo que os crocodilos das cavernas representam para os seres humanos é real, específico e enormemente amplificado pelo ambiente em que vivem. As cavernas de Abanda são exploradas por um número muito pequeno de pesquisadores científicos e por moradores locais das comunidades ao redor, que entram nas cavernas para coletar guano de morcego, valorizado como fertilizante natural para uso agrícola. Essas explorações exigem caminhar, e às vezes nadar, em águas que chegam à altura do peito, contaminadas com amônia e sem qualquer visibilidade, em passagens estreitas e de teto baixo, onde os crocodilos ficam completamente invisíveis até estarem a um braço de distância ou menos. Os crocodilos chegam a medir cerca de 1,5 metros, tamanho insuficiente para matar um adulto saudável em águas abertas, mas no ambiente confinado, claustrofóbico e completamente escuro de uma passagem de caverna alagada, onde o movimento é limitado, onde o pânico é um risco constante e onde o impacto psicológico de ser mordido por um réptil invisível na escuridão total poderia facilmente fazer uma pessoa inalar água, perder o equilíbrio no chão escorregadio da caverna e se afogar em uma água rasa o suficiente para ficar em pé, mas profunda o suficiente para matar. O perigo é genuíno e já foi descrito pelos pesquisadores que trabalham no sistema de Abanda como um dos aspectos mais angustiantes de um ambiente de trabalho já profundamente perturbador. A existência de crocodilos vivendo em escuridão permanente, comendo morcegos, guano e insetos, lentamente ficando laranja por causa do ambiente químico ao qual se adaptaram, e gradualmente se distanciando de seus parentes de superfície, rumo a algo que pode eventualmente se tornar uma espécie inteiramente nova, é uma das descobertas mais notáveis e mais assombrosas da herpetologia moderna. É um lembrete de que a vida é mais adaptável, mais persistente e mais disposta a colonizar os ambientes mais hostis e mais improváveis do planeta do que a maioria das pessoas jamais imaginaria. O crocodilo cavernícola do Gabão fica em primeiro lugar nesta lista, e sua posição no topo é conquistada não apenas pelo perigo que representa, mas pela pura, desconcertante e quase ficcional improbabilidade de sua existência. Um crocodilo laranja, vivendo em escuridão total, comendo guano de morcego em uma caverna no meio da floresta tropical africana. Algumas coisas são mais estranhas do que qualquer coisa que um roteirista poderia inventar. Claro, as cavernas abrigam muitas outras criaturas fascinantes e às vezes perigosas, e com certeza existem outros animais que ficaram de fora desta lista. Fiquem à vontade para deixar suas sugestões. Obrigado por assistir e até a próxima.